Meteorologia, nós temos imagens aí do tempo, né, com céu claro aqui na cidade de Campinas. Você vê aí poucas nuvens ao horizonte. Essas imagens são ao vivo e são captadas pela câmera instalada aqui na nossa torre de transmissão no alto do Jardim São Gabriel. Você vê que o sol aí durante o dia predominou, tem uma nebulosidade já nesta tarde, o tempo parcialmente nublado com 30 graus neste instante. A máxima deve chegar aos 32 e a previsão do CEPAGRE da Unicamp é que haja ainda pancadas isoladas de chuva durante a noite aqui na nossa região. Pelo menos essa, portanto, a previsão do CEPAGRE da Unicamp. Por enquanto, o tempo relativamente firme, apesar da nebulosidade. Olha, tem uma notícia aqui. Moradores de Atibaia reclamam que a água que chega às torneiras está com uma cor diferente. O Serviço de Abastecimento de Água e Saneamento de Esgoto confirma que o problema acontece por causa do segundo volume morto do sistema Cantareira. A Fernanda Marion esteve lá, em Atibaia, e traz pra gente aqui as informações. Ney, aperte o play. Neuza trabalha em uma lavanderia em Atibaia e enfrenta há quase 15 dias um problema que tem se tornado comum no município. A água que chega às torneiras de casas e comércios está assim, amarelada. Por causa disso, as peças claras ficam com aparência de encardidas. E aí tudo aumenta, mais água, mais tempo e mais alvejante para deixar as sopas brancas. O serviço ficou mais caro. A loja em si acaba ficando com um pouquinho de prejuízo, mas assim, o consumidor não tem culpa do abastecimento está assim, então eu não posso mexer, a gente não pode ter autorização para mexer nesses valores. 70% da água que abastece Atibaia vem do sistema Cantareira. Por causa da captação do segundo volume morto, a qualidade da água diminuiu. Agora ela chega com aspecto amarelado, aqui na estação de tratamento. Nessas últimas semanas, a gente tem observado o aumento do ferro e manganês presente na água, o que dá uma coloração amarela nessa água e tem dificultado o nosso tratamento. A coloração é resultado de uma reação química entre os minerais e o cloro, adicionado à água na última etapa do tratamento. Para tentar resolver o problema, a Companhia de Saneamento Ambiental acrescentou uma etapa logo no início do processo de purificação. Agora nós estamos trabalhando e implantando a pré-cloração para minimizar esse efeito dourado. No entanto, mesmo você tratando a água na fase intermediária, a água fica limpa. Quando eu faço a pós-cloração, ainda fica com o tom amarelo. A alteração na cor da água em Atibaia é apenas mais um capítulo da crise hídrica, que atinge o estado de São Paulo desde o começo do ano. Mesmo com o nível do Cantareira próximo aos 8%, já com o segundo volume morto, as chuvas registradas em novembro, nos primeiros dias de dezembro, fizeram com que alguns municípios do interior do estado suspendessem os rodízios implantados para ajudar na economia. Itu, que chegou a ter o reservatório totalmente zerado, foi um deles. Sorocaba e Salto também interromperam os cortes. Outros municípios, como Valinhos e Cordeirópolis, ainda mantêm o racionamento. E é claro que não dá para consumir uma água amarela. Trava o cérebro, né? A gente instintivamente já está acostumado à água incolor. É claro que uma água amarelada, mesmo que a pessoa vai ferver ali, vai colocar qualquer coisa, vai colocar no filtro, é claro que ninguém em sã consciência vai beber uma água dessas, independentemente do nível de potabilidade da água. Agora, a gente fica imaginando aqui, né? A Sabesp vem dizendo aí que a água do volume morto tem boa qualidade, ainda do segundo volume morto. A gente verifica também que outros municípios recebem, né, a mesma água despejada aí no sistema Cantareira e acaba ali tratando. É claro que os serviços autônomos de água e esgoto, que realizam esse trabalho em alguns municípios além da Sabesp, acabam colocando uma quantidade maior de produtos químicos para tratar a água. E aí, em alguns municípios, até a água sai esbranquiçada, parecendo leite. Então, fica aquele negócio ali, ou você põe muito produto e acaba deixando chumbada a água, cheia de problemas, ou você coloca ali a quantidade razoável e ela fica ainda amarelada. É uma situação complicada. E hoje o sistema Cantareira baixou de novo, hein? O nível está em 8,1%, já contando com o segundo volume morto. Já no Rio Atibaia a situação também não é boa. A vazão está em 3,60 metros cúbicos por segundo. Então, apesar das chuvas dos últimos dias, é claro que a demanda de água em pleno verão é grande. As pessoas utilizam um pouco mais a água do que, claro, em período de inverno, no período da primavera, do outono.
e aí acaba crescendo a demanda, fazendo que haja necessidade muito maior desse líquido, né? E o problema acaba gerando aí na falta, na escassez hídrica, e já que o estado aí atravessa a pior crise da história em termos de abastecimento. É um problema realmente sério, as cidades têm que equacionar isso. A gente lembra que muitas prefeituras não fizeram a sua parte e deixaram tudo por conta de São Pedro e por conta do complexo de reservatórios conhecido como Sistema Cantareira. Todo mundo pensou que nunca ia ter uma seca severa como essa, todo mundo achou que estava tudo bem, tudo bom, dormindo em berço esplêndido e não fez a lição de casa, porque a cidade que fez reservatório conseguiu, né, passar pela crise com mais facilidade e até dar exemplo aí para outras cidades da região. Por exemplo, enquanto as cidades da região de Campinas enfrentam racionamento de água, há um oásis no meio de tudo isso. Bem perto daqui, que é em Jundiaí. O município soube se prevenir a crise hídrica. A Cátia Saqueta, que esteve lá em Jundiaí, né? A Cátia Saqueta esteve lá em Jundiaí. Vamos trazer aqui então pra gente no Plasma. Ney, aperte o play. Um oásis no meio do deserto. Não teve racionamento, depois fizeram outra represa, segunda represa ali, ficou sossegado. Jundiaí está tranquilo em termos de água. Jundiaí, a 40 quilômetros da capital, parece ter encontrado a fórmula mágica para enfrentar a crise do desabastecimento. O reservatório, que abastece os 350 mil habitantes, está assim, bem diferente do que vemos nos municípios ao redor. E tem mais, é tanta água que até dá inveja. Enquanto os níveis do Cantareira e do Alto Tietê caem, mesmo com as chuvas, a represa aqui da cidade está com o maior nível dos últimos 10 anos. A situação confortável de hoje é resultado de investimentos feitos ao longo de várias décadas. O município ampliou o reservatório nos anos 80 e passou a captar água de 2 rios, o Atibaia e o Jundiaí Mirim. Desta forma, a represa funciona como uma espécie de poupança e está com 70% da capacidade. Desde 60 anos para cá, todos os administradores colocaram um tijolo nisso. Quer dizer, um fez o reservatório, o outro aumentou a capacidade de tratamento de água, o outro fez uma represa, o outro aumentou a represa. Então, essa administração visionária é que nos dá essa condição. Ao todo, são mais de 8 bilhões de litros. Volume suficiente para garantir o abastecimento por 2 meses sem captar nada dos rios. E mesmo com tanta tranquilidade, o município ainda tem projetos para ampliar a capacidade de armazenamento para 12 bilhões de litros até 2016. Além de ter uma população que economiza e que reduziu em 15% o consumo nos últimos meses. Deixa de lavar quintal, carro. Pelo menos lá na rua onde eu moro, ninguém lava nada. Pelo que eu tenho visto, muito carro sujo pela rua, então é sinal que o pessoal está maneirando, né? Você vai tomar um banho, você coloca um pé num balde, tipo um balde de 20 litros, e tá se lavando, e tá escorrendo aquela água, tá? Ela desce automaticamente e guarda, entendeu? E depois você usa na privada. Mas Jundiaí é exceção e por isso a Sabesp, companhia que fornece água para o estado de São Paulo, anunciou um reajuste de 6,49% na tarifa a partir do dia 27 de dezembro. A justificativa é que a empresa precisa se equilibrar financeiramente diante da situação atípica desse mercado. Exatamente. Não tem mistério, não tem ciência, não tem segredo. Foi apenas prevenção. O município se planejou, pensou antes, não ficou esperando só a chuva de São Pedro e acabou justamente aí fazendo a sua parte. A população também colaborou com o uso racional de água e, portanto, Jundiaí está atravessando tranquilamente essa crise hídrica. Tem lá o reservatório, tem a represa, consegue captar água tranquilamente e não está devendo nada a ninguém. É isso. Não tem mistério. A gente faz um paralelo. A gente vê aí o trânsito, por exemplo, estrangulado nas grandes cidades. Em Campinas é a mesma coisa. Por quê? Porque os prefeitos entram e saem, passam anos, entra ano e sai ano. O prefeito não faz absolutamente nada do ponto de vista de planejamento, de prevenção para o futuro. Não prevê, né, o que vai acontecer. O cara não fala, olha, o crescimento populacional está X por ano, né? Quer dizer que em 2030... vai estar provavelmente com X população, então esse trânsito não vai suportar até lá. O que a gente vai fazer?
vai fazer viaduto, vai abrir novas vias, vai fazer o quê? Ninguém faz nada. Você vê que o projeto Rótula em Campinas foi feito em meados dos anos 90 e até hoje está inteirinho, igualzinho. Naquele tempo, em 94, quando se concebeu o projeto Rótula, aqueles anéis que circulam ridiculamente o centro de Campinas, a Secretaria dos Transportes dizia na época que aquela solução duraria apenas 5 anos. Já se passaram aí 20, né? E ninguém colocou um tijolo a mais no Rótula. A crise hídrica é a mesma coisa. Todo mundo está há décadas sabendo que se tivesse uma seca brava, o complexo de reservatório sozinho não iria dar conta para resolver o abastecimento em todo o estado. Aí está a situação, né? Realmente complicada, onde as pessoas não conseguem saber o dia de amanhã, se vai faltar água, se vai ter o abastecimento ou não. Olha, eu quero aproveitar aqui, tem muita gente assistindo o Brasil Urgente, e eu estou com o pessoal aqui no Facebook, o Márcio Santos, o Matheus Dornelles, a Graziele Lima, o Rodrigo Franskis Cângeles, o Carlos Cacá, Rita de Cássia, Vilma Brito. Ao longo do programa, na medida do possível, a gente vai colocando aqui a participação, mas a gente já antecipadamente agradece pela gentileza aqui. A Vilma Brito, a Joslaine Momesso, a Cleonir Postal, Vera Lúcia Rios, Carlos Rangel, Neide Lauber, Adriano Vilela, Osvaldo Baquim, Débora Esquira, Cidinha Fufuli. Então aqui algumas das pessoas participando, curtindo a página aqui do Brasil Urgente de Campinas. Olha, você já deve ter presenciado uma cena urbana que é chocante e ao mesmo tempo invisível para muita gente. Estamos falando de pessoas que perderam tudo na vida e moram nas ruas. Gente que passa despercebida nas esquinas e calçadas, mas que tem muita história para contar. Um projeto que acaba de ser lançado em Campinas tem a missão de criar um olhar mais humano para estes cidadãos. A repórter Karina Rica foi às ruas e conta esse projeto pra gente. Traz aqui, Zé, no Plasma. Ney, aperte o play. Eles costumam ficar de canto, mais isolados, passam despercebidos por muitos. Tem gente que só repara neles quando a presença incomoda. A sociedade não gosta da gente desse jeito, mas Deus é mais, né? Só tem um. Você já parou para pensar na história dessas pessoas? Qual o nome, de onde vieram, como foram parar nas ruas? Muita gente responderia não. E para tirar esses moradores do anonimato, foi criado o projeto Campinas Invisível. Este jovem conta com a ajuda de amigos. Eles saem às ruas para ouvir o que os moradores têm para contar. São as mais variadas histórias que comovem quem participa do projeto. Teve um que agradeceu e falar com ele, falou, olha, ninguém fala comigo, você é inteligente, limpo, ele me falou, e tá aqui me dando atenção, né? Então é uma coisa que só tem a acrescentar a gente e a população também. O Campinas Invisível surgiu com base em outras páginas da internet que têm o mesmo objetivo, fazer com que a população em geral olhe um pouco mais para aqueles que nem sempre tiveram as mesmas oportunidades. São relatos de pessoas que vivem às margens da sociedade. Os depoimentos revelam as condições em que essas pessoas vivem ou foram parar nas ruas. Histórias muitas vezes trágicas, normalmente tristes e que vêm sempre acompanhadas de fotos. A cada história a gente ganha mais como pessoa, todos do projeto também, e a população que enxerga essas pessoas a partir de agora também eu tenho certeza que começa a respeitar eles de outra forma. A página, que está em uma rede social, foi criada no dia 31 de outubro e já tem mais de 6 mil seguidores. Nos comentários, pessoas sensibilizadas pelas histórias oferecem ajuda, se inspiram e desvendam um mundo desconhecido. Enxergam o que muitos preferem não ver. Então a ideia do projeto ela pode parecer simples em primeiro plano, mas a gente acredita, como é o slogan do projeto, que a mudança começa por nós. Então a gente faz a nossa parte, divulga a história das pessoas e busca, com certeza, a melhoria da vida delas também. Olha, uma situação realmente para a gente pensar, né? A gente realmente anda pelas esquinas, anda pelos centros urbanos e percebe, todo mundo acaba vendo ali um morador de rua, essas pessoas que estão ali nas esquinas, em situação ali, às vezes, até de risco. Claro que todo mundo enxerga
Mas essa expressão Campinas invisível tem tudo a ver, porque as pessoas olham, veem, mas não enxergam. As pessoas acabam passando, acostumando com a cena e não prestam muita atenção. Mas dá para lembrar, dá para realmente observar que, claro, que essas pessoas não nasceram ali. Cada pessoa tem a sua história, né? Cada pessoa tem um motivo que acabou levando a esta situação e, às vezes, você se surpreende, né? Quem senta por algum motivo ali, por alguma razão, ou por curiosidade, conversando com essas pessoas, acaba descobrindo até que, às vezes, eram pessoas distintas, que tinham profissões, que tinham histórias riquíssimas e acabam, por algum motivo, nas ruas. Então, esse trabalho realmente é muito importante, né, que além de trazer o resgate, acaba ali proporcionando momentos de ressocialização para essas pessoas que por algum motivo acabaram nas ruas. É uma coisa interessante e faz a gente pensar um pouco mais, né? O que leva uma pessoa às vezes a abandonar tudo, abandonar a família e ganhar as ruas, né, de uma metrópole? É claro que ninguém nasce com o sonho de morar na rua. Sempre tem alguma coisa, algum gatilho que foi acionado para a pessoa acabar nessa situação. Às vezes, né, e muitas vezes, dependendo da abordagem, tem volta. A pessoa consegue voltar ao seio da família, consegue recuperar a sua autoestima e colocar uma vida dita normal, né? Outras vezes a própria pessoa prefere, acaba se acostumando, gosta de viver nas ruas e acaba ficando por ali mesmo, mas nem por isso não merece o respeito. É um projeto, eu repito, interessante e que faz a gente pensar um pouco melhor, né? Um pouco mais, ter o espírito um pouco mais humanitário. E lembrando que, afinal de contas, quem está ali é uma pessoa, é um ser humano, é gente como a gente. Olha, uma outra notícia aqui, foi enterrado neste domingo em Campinas o corpo da professora de 44 anos que foi brutalmente assassinada em Sumaré. A vítima foi encontrada morta e carbonizada em um terreno do bairro Chácaras Primavera. O repórter Gustavo Carvalho acompanhou o caso e traz os detalhes aqui pra gente. Ney, aperte o play. A cena aqui é de tristeza e também de muitas dúvidas. Parentes e amigos estiveram no cemitério da Saudade, em Campinas, para acompanhar o velório e o sepultamento da vítima. Todos querem saber o motivo da morte da professora Andréia Marise Borelli. Requintes de crueldade colocaram um ponto final na história de quem muito fez pela educação. Ela sempre foi amorosa, sempre. Sempre quando ela te via assim tristinha, ela ia, conversava com você, procurava te ajudar naquilo que você precisava. Ela era um amor. Policiais encontraram o corpo da vítima carbonizado com as mãos amarradas no bairro Chácaras Primavera, na cidade de Sumaré. Lembrando que minutos antes do crime, a casa da vítima, na cidade de Hortolândia, havia sido revirada por criminosos. Ela era querida por todos os alunos da Escola Municipal de Hortolândia. Este pai de alunas está chocado com a situação. Ele conta que Andréia foi professora das duas filhas dele e nunca ouviu uma reclamação sobre ela. Para mim era uma ótima pessoa. Era uma ótima professora, já foi professora dos meus filhos, de muitos com outros filhos de alguém lá. Foi uma ótima pessoa para mim. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas não descarta nenhuma linha de investigação. Agora o caso segue para o 1º Distrito Policial de Hortolândia. A polícia realmente tem que investigar aí um trabalho, basicamente, né, fundamentalmente de perícia, né? A perícia, a polícia técnica, tentar reconstruir o cenário para verificar algumas pistas que levem ao autor ou autores desse bárbaro crime. Agora a gente fica pensando, né? Onde vai parar essa geração, a humanidade? O que passa na cabeça de uma pessoa que comete tamanha brutalidade? Assassinar um indivíduo, um ser humano, com tal requinte de crueldade. Queimar o corpo, amarrar as mãos, quer dizer, é uma coisa que deixa qualquer um chocado e indignado. A gente fica pensando que hoje a vida não vale mais nada, está cada vez mais banal o crime bárbaro e a bandidagem está solta por aí, está achando que pode fazer o que quer e a gente fica imaginando, né?
se faltam punições mais duras, se falta mais aparelho para a polícia conseguir investigar melhor, porque a quantidade de assassinato elucidado é muito pequena. Isso não é uma realidade em Campinas, nem em Sumaré, nem em Hortolândia, é coisa do Brasil todo, justamente porque a polícia judiciária tem pouco material, especialmente no que diz respeito à polícia técnica, que a gente falou há pouco. A investigação criminal depende quase que fundamentalmente, quase que exclusivamente, da polícia técnica, da perícia, da polícia, né, especializada. É claro que os delegados, os investigadores, os escrivães têm lá o seu trabalho, têm a sua bagagem, têm a sua folha de serviços prestados. Mas é claro que crimes, né, que não tenham ali uma testemunha ocular, crimes que toda a verdade está escondida pura e simplesmente no cadáver, na cena do crime, nos vestígios que são deixados ali aonde o assassinato aconteceu. Só mesmo a ajuda de profissionais especializados, da polícia técnica, de peritos, de médicos legistas, de especialistas em balística e por aí afora, vão conseguir elucidar o caso. Então aí, todo o Estado, né, de uma maneira geral, precisa entender que o Brasil precisa investir mais na polícia científica. A polícia científica é a base de tudo. Não adianta ficar com um índice de 5% de esclarecimento de homicídios. É uma coisa muito baixa, causa uma sensação de impunidade enorme. E a bandidagem, claro, né? Como de cada 100 bandidos, 5 são identificados e presos. Olha, 95 ficam lá tranquilos e aí a certeza ou a quase certeza de impunidade fica ali na cabeça da malandragem e é claro que esses crimes ficam cada vez mais violentos, cada vez mais brutais. Infelizmente, isso é um problema. A Andréa Borelli aí era servidora concursada da Prefeitura de Hortolândia desde março de 1990. Ela trabalhou em várias escolas da rede municipal e o último cargo, o cargo mais recente dela, era coordenadora pedagógica da Escola de Educação Infantil Világio Quiraldelli, unidade onde não houve aula no dia de hoje, justamente por causa do decreto de luto oficial. Realmente, um problema, né? Uma morte chocante que deixou consternada ali toda a comunidade vizinha, né? Tanto de onde ela morava lá em Hortolândia, quanto em Sumaré, onde o corpo foi encontrado, como em Campinas, aqui, né, de onde ela era. Então, realmente, é um crime brutal que, infelizmente, a gente precisa trazer aqui para o telespectador do Brasil Urgente. Vamos mudar um pouquinho de assunto? 2 motoristas de ônibus ficaram gravemente feridos em um acidente hoje de manhã em Itupeva. Outras 10 pessoas também ficaram machucadas e o Edson Silva acompanhou essa ocorrência. Ele está comigo ao vivo por telefone. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Sena. Esse acidente foi na manhã de hoje na rodovia Axo Nobel, em Itupeva. 10 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave e foi uma colisão frontal envolvendo aí 2 ônibus. As vítimas mais graves, né, foram justamente os motoristas aí dos coletivos. Eles ficaram presos entre as ferragens e foi preciso a intervenção de homens do Corpo de Bombeiros para a retirada dos mesmos. Ambos os motoristas sofreram fraturas nas pernas e um deles chegou a ter traumatismo craniano. Eles receberam os primeiros socorros no local do acidente e, após serem retirados ali dos ônibus, foram encaminhados primeiramente ao Hospital Municipal de Itupeva e a informação é que já foram transferidos para um hospital de Jundiaí. A polícia investiga as causas desse acidente, né, que chegou a mobilizar dezenas de socorristas aí dos bombeiros, tanto de Itupeva quanto de Jundiaí. A rodovia Axo Nobel teve que ficar interditada por mais de 3 horas. Além dos cuidados normais aí devido ao grave estado de saúde das 2 vítimas, né, outra dificuldade encontrada aí pelas equipes de resgate é que os ônibus ficaram praticamente engavetados ali frontalmente. Isso limitou o espaço para que fosse feito o trabalho que precisava, ao mesmo tempo, ser rápido, mas que requeria ali muita delicadeza e cuidado. Já
que essa prioridade ali no momento é retirar os feridos o quanto antes para encaminhá-los aí para um atendimento mais adequado no hospital. Durante essa ação, que demorou aí cerca de 1 hora, as demais vítimas já tinham sido retiradas do local e foram encaminhadas, e elas, em estado assim, de menor gravidade, foram atendidas em hospitais lá de Itupeva. Sena. Ok, muito obrigado, Edson Silva, pelas suas informações. A gente continua vendo aí as imagens, né, do trabalho das equipes de socorro, justamente ali tentando remover as vítimas que ficaram ali presas nas ferragens. O que chama a atenção em acidente de ônibus é que esse tipo de veículo, o coletivo, é no mundo inteiro um problema, né, que desafia a engenharia e as autoridades que cuidam de segurança no trânsito. O ônibus, a bem da verdade, é um veículo que, se você for pensar bem, ele não atende às necessidades de segurança básica de trânsito. Justamente porque, primeiro, é praticamente inviável o uso de cinto de segurança. Passageiro que está sentado, ele levanta para descer no outro ponto, senta outro, fica aquele, sai, levanta, senta, levanta. Nem todos os bancos têm o cinto de segurança. E tem uma grande quantidade de pessoas que vão de pé, justamente porque o veículo foi concebido para isso, para ir uma quantidade de passageiros sentada e a quantidade de passageiros de pé. No caso de acidente de trânsito, claro que isso pode acontecer. Qual que é a primeira coisa que acontece? O pessoal de pé é projetado. Dependendo da pancada, do impacto, do tamanho da batida, o passageiro é projetado para fora do ônibus. E mesmo que não seja, qualquer batidinha a 40 km por hora, acaba projetando um por cima do outro, vai no banco, e aí tem aqueles varões, né, onde a pessoa segura ali no ônibus, e aquilo entorta, já causa ferimento grave. O ônibus é um problema. Se não bastasse isso, ele é uma gaiola toda de vidro. Então a primeira coisa que acontece é aqueles vidros estilhaçarem e acabam também provocando ferimento. E tem um outro problema. Toda a estrutura é leve, é uma estrutura ali de fibra que acaba se desfazendo rapidamente. Você vê aí, ele se entorta inteiro, não tem qualquer condição de proteger um passageiro que esteja ali no ônibus. É um problema, né? Porque é uma equação difícil também. O engenheiro quebra a cabeça para fazer uma estrutura leve e para transportar a maior quantidade de passageiros possível. Entretanto, tem esse problema da segurança. Toda vez que a gente recebe um telefonema na redação, ou pela fonte da polícia, do bombeiro, ou de um telespectador que visualizou um acidente, e a gente fica sabendo que um ônibus está envolvido, a gente já coloca a mão na cabeça e fica preocupado, porque quando um ônibus bate, especialmente num outro veículo de grande porte ou até de médio porte, o estrago é grande e a gente já tem quase que certeza de que há feridos graves. Não foi diferente nesse caso aí em Itupeva. Mudando um pouquinho de assunto aqui, olha, os 25 mil candidatos que participaram neste domingo do concurso para agentes de educação infantil da Prefeitura de Campinas vão precisar refazer o exame. Houve muita confusão em uma faculdade onde a prova seria aplicada e tudo aconteceu porque alguns fiscais não compareceram aos locais estabelecidos. O repórter Gustavo Carvalho esteve lá no domingo e traz essa história pra gente. Ney, aperte o play. Os vídeos publicados na internet mostram as dificuldades que os candidatos ao concurso público de agentes de educação infantil da Prefeitura de Campinas enfrentaram neste fim de semana. Aqui, dezenas deles tentam entrar em um ônibus do transporte público. Nesta outra imagem, diversos inscritos discutem com o fiscal dentro de uma faculdade. Nós estamos muito chateados. Muito chateados, gente. Nós estudamos para isso. Indignação, porque eu apostei nisso, eu estudei, eu paguei um intensivão para isso. Aonde está essa seriedade com a população, com a cidadania? Onde eles querem que nós jovens chegam para fazer um concurso dessa forma? 25 mil pessoas se inscreveram para a prova, que deveria começar às 2 horas da tarde. Mas isso não aconteceu em um dos maiores locais de avaliação. De acordo com este grupo de candidatos, a confusão começou porque não haviam fiscais suficientes nas salas de aula para aplicar o exame. Falta de estrutura, porque isso aqui foi falta de estrutura, falta de organização. Neste local, a organização começou a recrutar quem chegasse para auxiliar na aplicação da prova, até mesmo parentes de candidatos, como é o caso deste estudante,
que veio, em um primeiro momento, apenas trazer a prima. E do nada eles perguntou se eu queria participar como fiscal, mas não teve treinamento, nada. Ele só me deu o pacote com a prova e falou que podia entregar, só isso.